grande Com problema é esse. certeza. Eu vi a federação e a outras instituições, não quero botar como, assim como um órgão regulamentador, que é, pô, você quer participar da federação, tem que participar das oficinas, tem que ser credenciado. Eu achava isso muito interessante quando eu lia sobre a federação. Mas eu, não só a federação, como os outros órgãos, mas eu achei que isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? Porque, Me parece que na gestão de Investipuma teve algumas coisas, mas agora a federação, agora não, há muitos anos, se limita a fazer sim, uma competição e pronto, e acho que fez muita coisa. Ou entendeu? escolher uma seleção para disputar um campeonato e que depois de 3 meses você pergunta quem foi, como o mestre Tapuã disse, quem foi o campeão brasileiro, quem é o campeão brasileiro? Não sabe É, quem foi. De peso tal, não sabe, porque não sabe. não Isso sabe. aí, rapaz, isso é importante ter, mas tem outras coisas. Sim, sim. Na sua visão, o que teria que ser feito para melhorar essa questão da gente conseguir fazer essa organização, de buscar, o direito, tanto esse direito a estar nos Jogos da Primavera, tanto o direito da capoeira estar na escola, como um ensino da cultura popular brasileira, que a gente sabe muito bem que já teve lei que foi aprovada para isso. eh, e a gente conseguir também ter essa evolução da capoeira, tanto nesse âmbito escolar, nesse âmbito universitário, de fazer de uma forma de valorização do capoeirista conseguir trabalhar com aquilo ali. Porque pelo que eu vejo assim, da galera de fora, assim, dos outros locais, principalmente das cidades maiores, assim, tipo Santa Catarina, São Paulo, a galera consegue trabalhar e viver da capoeira, velho. E aqui no nosso estado, a gente acaba tendo que fazer as coisas de graça, não todos os grupos, porque vou citar o meu grupo, o meu professor lá, a gente não, a gente não faz eh, evento para a prefeitura de graça, a gente não faz Sim. evento para vai para uma associação senão de Mas eu, graça, e tipo, e a gente não é por causa em relação de, vai do dinheiro, não, pô, é relação da valorização da capoeira, entendeu? eu, E na sua opinião, o que é que você acha que os órgãos deveriam fazer para melhorar? Qual é o tipo de organização que tem que ser? Se tem que criar outro órgão, alguma coisa desse tipo? E órgão tipo federações, esses caras, é isso aí. Não, rapaz, isso aí eu vejo o seguinte, vamos por parte, essa questão assim, da escola. Essa questão da escola é complicadíssimo, muito complicado. Outro dia eu vi um vereador teve aqui fazendo uma fala com você, e falou assim: se eu não, a capoeira não entrar na escola, não vote em mim, porque eu não, Ele não vai é, mais ser candidato. não vou ser mais candidato se a capoeira não tiver. Tá, tudo bem. Vamos ver se consegue aqui em São Cristóvão é, que ele consiga fazer isso. Outra coisa, quem vai ensinar? Isso é uma grande questão que há isso. 1000 anos vem se discutindo isso. É, Só entra na escola para ministrar aula com contrato professor. legalmente, professor. Você vê, eu sou defensor da cultura popular. Recentemente eu estava aqui no programa do PPG CUT, do mestrado em culturas populares, que não sei o quê. A universidade tem dado um diploma aí, um certificado de mestre do saber, Isso. que a gente não sabe para que é que serve, que ela mesma não consegue contratar, Implementar, né? contratar aquela pessoa, já que ela reconhece, né? Já que ela reconhece. Então, aí quem vai dar aula na escola é professor da educação física, é mestre de capoeira, e sempre aquele discurso, e os mestres velhos vão ficar de fora. Mas, infelizmente, o sistema que está aí não permite, É excludente, é. não permite, não permite. Então, corre-se o risco dessas pessoas ficarem de fora, né? Vai ficar de fora. Então, não é fácil, não é fácil. Mesmo porque, rapaz, olha, Eu vejo a assim. elite, hum, a elite não gosta de samba, não gosta de capoeira, não gosta do que é do povo. É assim. Tanto é que eles tem até o papo aí da cultura, como é, erudita e a cultura popular. Pô, cadê, né? E eles dão uma tonalidade que a popular é inferior, que não sei o quê. É. E outra coisa, hoje os, como é que o pessoal chama, rapaz? É o de cultura aí, eu tô esqueci o nomezinho que, que que é dado para esse pessoal que promove a cultura, tal, tal.
É outra pessoa que vai na comunidade, vai na sua, vem aqui em São Cristóvão, vai em outra comunidade, convida. Os caras estão tão despreparados e só vê o órgão público, ele quer lhe chamar, mas não quer saber. Você tem uma ideia, foi feito aqui, Luiz Antônio Barreto contratou um cara de São Paulo, tal de Toninho, para fazer o balé aqui de Sergipe, né? E aí Sacanagem. não foi à frente. Por quê? Porque diferente da Bahia, a Bahia tem teste para você entrar no teatro do popular, do Teatro Cacho Alves, certo? Então você ensaia de manhã, ensaia de tarde e você ganha para aquilo, você recebe. Então não dá para você manter um balé aqui e por É amizade, outra porque você vai hoje, realidade. amanhã você não vai. Tem apresentação de manhã, você não trabalha não, você não estuda não. Então eles não valorizam. Então quando, não sei se vocês já perceberam isso, às vezes você diz assim, você vai se apresentar no festival tal, aí ou no encontro tal, seja lá o que for, na escola, aí manda um Fusca para pegar um grupo de capoeira. É. Aí o Fusca cabe lá 5 pessoas, e aí para eles está tudo certo. Eles são capazes, rapaz, esses caras que promovem aí a questão da cultura, eles são capazes de convidar o Bumba Meu Boi Sim. para fazer a apresentação, levar uma van, e o cara diz assim, mas a van não dá, eles então deixa o boi. É. Para eles pouco importa, ele quer que vá lá fazer a gracinha para eles. Os caras não entendem, rapaz. E outra coisa, rapaz, a maioria dos órgãos aí de cultura, de esporte, tá ocupado por questões políticas. Pessoas que não têm sensibilidade para a cultura, Questões né? pessoais, né? Para a cultura. Você vê outro dia, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu estava em Brasília num seminário sobre lazer, aí o cara diz assim, qual é o secretário de esporte de seu município? Aí oferecer, na época parece que foi 500 mil, todo mundo ficou alegre. Qual é o secretário de esporte? Quem é o secretário de esporte de seu município? Um ex-jogador de futebol. Não desfazendo o ex-jogador de futebol. Mas é o cara que é o secretário de esporte do município. E acho que 500 mil dá para fazer todos os projetos que ele vai fazer. Não é, rapaz. Não é. E aí aí outra coisa, são projetos, né, de governo, não é projeto de Estado. Então aquilo passa. Então o cara não tem capacidade, não tem condições intelectual, não Sim. tem conhecimento para debater aquele tema ali e mostrar por A mais B que aquilo não dá, que ele tem aquilo ali que ele quer fazer na comunidade dele é importante. Não tem. Então vai levando assim. Bem assim acontece com os mestres de capoeira, né? A mesma coisa, né? É, Coisa. com certeza. E o senhor não, o senhor acha que para implantar, porque eu tenho uma linha de raciocínio, é assim, eu não sei em relação na questão dos mestres mais antigos, porque a gente sabe muito bem que dentro para dar aula dentro da escola, assim, a pessoa tem que ter pelo menos Então, mas a gente tem que ter um conhecimento em cima do que a gente está fazendo. não, Então, depende. na minha opinião, daria sim para colocar os professores de capoeira abrindo o edital. Tipo, abrindo edital não, abrindo concurso, errei o nome. Mas Abrindo concurso público. não pode. Então, não pode regularizado pelo MEC, né? É isso. Tem que ter a formação, eles não têm, Mas aí é É, que né? O tá. grande problema é isso. Mestre, as outras artes marciais estão dentro da escola, porque pública, o professor da arte marcial, ele é considerado professor. Por que o professor da capoeira não pode ser Mas não considerado, tá. mestre? não, pública Não não. tem professor de karatê Não sem tem não. formação em educação física dando aula na escola. Talvez você encontre um professor de karatê na escola particular, como tem um professor de capoeira ou mestre de capoeira numa escola particular. Sim. Não dá, não tem. É. Infelizmente. Eu acho a primeira coisa, eu fui professor aqui da Federal, da disciplina capoeira 1 e 2. E para mim, os caras, professor, quem é que tem que ensinar capoeira na escola? Quem sabe? Os capoeiristas, né? Quem sabe? Não, eu vejo Né? Quem capoeira nas sabe? Então, escolas deixa como eu um terminar projeto, minha linha de Mas projeto a eles ser não veem dessa Mas promovido. forma. deixa eu tirar, terminar minha linha de raciocínio. Na minha concepção, pegando a fala do senhor e concluindo o que eu ia falar, o senhor falou que quem tem que dar aula de capoeira é quem entende capoeira é os capoeiristas. Então, na minha opinião, abrir um concurso para um professor de capoeira dar aula nas escolas,
obviamente, aquele concurso iria ter tanto conhecimento, o concurso normal e conhecimento em cima da arte capoeira. E eu tenho certeza absoluta que os professores de capoeira, as pessoas de formado acima, eles conseguiriam fazer o concurso e passar e entrar naquele âmbito ali e mostrar a sua capacidade e a capacidade da capoeira. Eu tenho essa linha de visão. Agora, sobre essa questão que o senhor falou, que tem que ter uma formação, mas no estado, pessoas entram no estado, em vários cargos dessa forma de concurso. Pessoas entram na escola, fazendo concurso. Hum. Então, seria um teste de capacitação igual qualquer outro cargo para o professor, porque abrir um concurso para professor de capoeira. Concluiu. Deixa eu terminar bem, daí já você faz sua opinião. Abrir um concurso para o professor de capoeira iria mostrar a capacidade do professor de capoeira de estar ali fazendo a sua arte, ensinando a cultura popular brasileira, ensinando a história do Brasil, porque a capoeira ela passa toda essa ancestralidade e a história do Brasil dentro da capoeira e a história do negro no Brasil. E fora a parte da de toda a parte física da capoeira e também a parte de ajuda, psicológica. Você acha que quantos professores de capoeira e mestre sabem isso aí que você disse? Rapaz, do meio da galera, assim, do pouco conhecimento que eu tenho, é muita gente, velho. Tem uma galera vai ter que Já fico uma galera feliz. vai ter que se adaptar. Olha, Uma veja, galera, eu veja assim, principalmente uma mestre, galera mais você está antigo, se né. prolongando demais. Veja, O há podcast é uma pra isso, né. Não, tá subjetividade na certo. capoeira e eu gosto de pontuar algumas coisas. Porque assim, quando se fala capoeira nas escolas, o senhor como professor de educação física, aí o pessoal já leva pelo lado físico, esportivo, que a gente Hum, sabe que vai empacar muita gente. Né? Esse é uhum. o assunto aqui. Então, se dá para levar capoeira para as escolas, o lado cultural. Entendeu? Como uma cultura, como uma coisa de. Benilton, o problema é que você não entendeu. Não, é porque. Não, sabe Não, por que você não é porque entendeu? assim. Eu vou dizer porque você não Não, entendeu. eu entendi. Ó, Deixa, você eu não deixa eu entendeu concluir, porque deixa eu você está concluir. dizendo O que que eu quero dizer para o mestre vá, aqui, vá, que, conclua. por exemplo, que você tem um governo, você tem que ver pelo governo. Você tem a questão do esporte, da cultura, você tem a questão do esporte e você tem a questão da cultura. A capoeira que você quer implementar, quer trabalhar em qual lado? É, mestre? É, Capoeira. entendeu? Uhum. O cara que vai lhe contratar, ele vai lhe contratar como esportista, ou você vai, Ele vai me ou não, como uma a cultura. escola vai É, contratar mestre? então O que é que o senhor tem a falar sobre isso? mas É o mestre, o mestre. Vai falar. nessa questão, Benito, o que eu tô querendo falar, a questão que o mestre falou é qual mestre, quem vai ter a capacidade de ter isso aí. Na minha opinião e na minha visão, na onde eu ando, muita gente, vai ter a capacidade de conseguir passar no concurso. Claro que a maioria da galera da capoeira, eles vão ter que fazer o quê? Fazer o que todo mundo faz, estudar para passar no concurso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fico feliz quando você disse que conhece muita gente que sabe falar disso tudo aí que você falou. Eh, Foi implementado, o ensino da história da África, não é isso? Sim, No currículo escolar. O tempo que eu fiquei na escola, e olha que é uma escola técnica, certo? Instituto Federal de Sergipe, não é qualquer escola. Instituto Federal de Sergipe, com todas as condições, certo? Eu não vi uma aula dessa lá. E eu sempre perguntava lá aos professores de história, são meus amigos, não teve. Por que não teve? E tem muitas escolas que não tem. Professor de história não foi preparado para isso. sim. Os caras ficaram loucos na escola. Não dava. Por que não dá? Porque não foi preparado. E outra coisa, que a maioria não quer aprender. Não quer aprender para ministrar as aulas. Então, para eles é cômodo. Como não tem uma cobrança, né? A equipe pedagógica não vai lá saber, tal. Então eles levam do jeito que eles querem. A maioria, certo? E pode ter certeza, a maioria dessas escolas, a lei está aí, tudo, eu acho que já tem mais de 10 anos, e a maioria não tem, quem não sabe. Isso, professor de história. Você imagine
capoeirista para ir falar disso tudo. Eu mesmo não teria, eu vou dizer a você, eu não teria capacidade de falar disso tudo aí que você falou. Mas não fale isso não, mestre. Não fala um Estou negócio sendo desse sincero, não. estou sendo Olha, sincero. se o senhor está dizendo que isso tudo que eu falei, se eu falei, imagine o senhor. Você citou as coisas, né? Se você vai chegar lá para dar aula sobre isso, é outra conversa. Tudo que a gente vai E, passar. rapaz, eu vou fazer uma pergunta a você aqui. Quantos caras você conhece que sustenta chegar aqui agora e falar 50 minutos sobre história de capoeira? Ih, meu Deus do Eu céu. conheço o meu professor, Benito também fala, que a gente conversa no off sempre. Mas eu falo por Não, mas alto, você fala baseado sobre. no mestre aí. Peraí. Você fala também. O professor Pinguim, professor Jafar, professor, né, que é formado, né, Sim, sim, Angorá. eh, Creio eu que Sebinho também. Fabrício, sim. mestre Fabrício. Deixa eu ver, mestre Formiga. O Oi. Eu acho que Eliezer também. Depois eu vou me defender aí, viu? Você, né? É, Você vai é se claro que eu sair. tô diante do mestre aqui. Você vai se sair. Não, Você vai se sair da responsabilidade, né? Então, antes que Benito saia, eu citei alguns assim na minha linha que eu me lembrei agora. Antes que Benito saia desse queira se sair, eu e ele aqui, a gente debateu sobre a história da capoeira. Mais de 3 horas de relógio. Ele Sim. chegou aqui, era quase 9 horas e foi sair daqui 1 hora da manhã. Então, se ele querer se sair, simplesmente é porque ele quer fugir da responsabilidade. Não, Não é não, porque quando a gente não debate só a capoeira, o que tá ali, a gente debate mais a fundo. A gente bota coisas que, um exemplo, que a gente sabe muito bem que a capoeira, como eu posso dizer, ela é muito complexa, porque a gente vai ver subjetiva. várias vertentes e vários trechos da história. Por quê? Porque teve um apagamento histórico aqui no país, entendeu? Da história do negro. Então, a gente conhece a história escrita por Mão Branca e a história que foi revisitada e reescrita por pessoas negras na época da ditadura militar. Então, quando a gente conversa isso tudo, a gente estava conversando sobre isso tudinho. Então, se Benito querer sair, não, 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 não vai, Para mestre, não prejudicar. vai. Já Não percebi, já caia, não percebi. caia. Não, assim, o que Para. a gente, porque tem que ter uma preocupação que a gente tá diante de quem a gente tá diante, né? Não, não que é Não, isso. não, Não, aí a gente tá diante só falando uma parte, de um pesquisador da capoeira e um cara que viveu a capoeira com os mestres antigos. Então, é não. complicado. Quando a gente debate capoeira, a gente debate por cima, por questões, fatos que a gente ficou sabendo em vídeos, mas a gente não chega a estudar aprofundadamente sobre aquela Benito quer situação. correr. Não, É, mas eu digo porque Rapaz, pela quantidade de informação. quando eu assisto uma live do mestre falando, não, a gente foi lá e foi na documentação das prisões, foi em jornais antigos, como o mestre falou que tem vários jornais em casa guardados, livros. Então é uma pesquisa mais aprofundada, entendeu? É uma pesquisa de campo, né? Então o mestre aí que tem notoriedade de falar É um sobre isso. trabalho de pesquisa, né? É. Justamente é por causa de pessoas igual ao mestre Lucas, Mas do essa nosso não foi a país. pergunta dele, não. Do nosso país. A Eu, pergunta eu dele falei foi. já a pergunta. Eu respondi, não foi, vai mestre? responder. Mas tem muita gente aí fazendo. Ó. Por exemplo, vocês têm aqui uma pessoa próxima de vocês, que é professora de capoeira, né? Que é Odalisca, inclusive hoje é doutora, né? Que está fazendo mestrado em História, que fez o livro. Não, ela fez doutorado agora, terminou o doutorado. Mas ela tem um livro do mestrado que ela publicou. Odalisca, Eu sei quem Conhece. né? é, eu Qual sei foi o quem é livro porque eu dela? sou péssimo de nome. É aqui, mora aqui próximo de vocês, certo? Que é uma pessoa interessante e que Muito. tem muito, certo? Dedicada e centrada. E recentemente terminou, essa semana, defendeu o doutorado dela, certo? Então, é uma pessoa que é estudiosa, principalmente da capoeira, né? Ela tem estudos, é uma pessoa que tem todo para falar da capoeira de Sergipe, pelo menos século XIX, ela estudou isso, ela O pesquisou, livro de pesquisa né? dela foi baseado nisso. E aí agora terminou o doutorado, vai fazer algumas publicações. É uma pessoa interessante para vocês trazer aqui. Tem um canal, agora está com um canal legal também. E ela vai dizer, e é da sociologia, né?
Ela é socióloga, ela vai lhe dizer mais ou menos aí essa coisa que a gente está conversando aqui, que não é fácil. Mas eu fico feliz em saber que tem muita gente que está falando de capoeira, né? Esses mestres, professores que você citou aí. Isso é bom. Eu, É ah, É, sinal só, são que a pessoas. pessoa está estudando. só para acrescentar aqui, em algumas conversas que eu tive com o Malazar, que ele sempre falou umas 2 a 3 vezes que ele sente falta e queria que tivesse esses momentos de conversa, que a gente se reunisse para debater e conversar sobre capoeira. Ele já falou isso umas 3 vezes já. Porra, por que você não se senta para reunir, conversar sobre capoeira, falar sobre assuntos, fundamentos? Era até uma ideia, Então, realmente, para se sobre essa questão, eu vou aproveitar o gancho, né? Malazar, Eu vou mestre Malazar. aproveitar o gancho do que Benito falou, do que a gente está comentando, para mim falar sobre o novo projeto que a produtora do Histórias Periféricas ela está organizando. Vou dar logo esse spoiler antes mesmo de tudo, que vai ser a nova criação de um programa que se chama Nascido em Diáspora. Esse programa ele vai ser baseado na história da capoeira. O que é que a gente vai falar nesse programa? Esse programa ele é um podcast informativo. Qual é a forma da gente fazer isso? A gente vai colocar tópicos, tanto da atualidades, tanto tópicos históricos, tópicos que Uhum. a gente precisa conversar, de acrescentar questões de legislação e capoeira, questão histórica, questão da contemporaneidade e tudo isso. E a gente vai falar sobre isso. Esse é o programa que não tem data de estreia ainda, porque a gente está se planejando, mas a gente quando a produtora do Histórias Periféricas aqui, a gente começar, a gente quer, passar tudo que a capoeira tem de melhor para essa rede social que gosta muito de coisas desnecessárias. A gente quer mostrar toda a capacidade que a capoeira tem dentro desse programa. Então, eu vou aproveitar que o mestre Lucas está aqui e o mestre Benilton para falar sobre essa estreia aqui que vai acontecer aqui, um novo programa chamado Nascido em Diáspora, que é um programa voltado para capoeira. Então, é uma boa oportunidade aí para você trazer odalisca. Tem Cícero também, que é um professor aqui da filosofia, Apuar. sou amigo, né? Da filosofia, que tem pesquisado também sobre capoeira. Vai A trazer gente, um a pessoal. gente, a gente vai estar trabalhando em cima disso mesmo. A gente vai colocar questões e vai trazer tanto pessoas como Odalisca para falar sobre o o tema a gente ia falar sobre esse assunto tal, esse tópico. A gente quer trazer pessoas que nem ela, trazer o senhor também, quando a gente for falar sobre as questões da capoeira regional aqui em Sergipe, a gente trazer também pesquisas de professores de fora, tiver oportunidade, que nem um exemplo. Amanhã eu tenho conhecimento com algumas pessoas de fora amanhã mesmo. A professora Floresta, ela vai diretamente do Rio de Janeiro, a gente vai conversar, a Legal. gente vai falar sobre capoeira e as periferias, que a gente vai falar sobre o envolvimento que a capoeira faz nas periferias desde o seu início. Então, no programa, no podcast Histórias Mais, né? Que a gente tem aqui um podcast informativo que fala sobre Essa várias coisa coisas. da capoeira, rapaz,